Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem, na medida do possível aí, né, dependendo de como estiver os seus ânimos do outro lado. Eu tô de volta, como prometido, pra conversar sobre a segunda parte dessa terceira temporada de Bridgerton, que, gente, tá dando o maior bafafá. Principalmente por causa do final, os 45 do segundo tempo, assim, o finalzinho do último episódio, ali, a raspinha do tacho, que a produção resolveu fazer uma das maiores mudanças que a série, né, teve em todos esses episódios, todas essas temporadas, se comparados então com as histórias dos livros, e a gente vai chegar lá. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever se ainda não tiver inscrito. Tem uma playlist aqui no canal exclusiva sobre Bridgerton, tanto sobre os livros quanto sobre as minhas impressões sobre as temporadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e você pode também, inclusive, assistir ao vídeo em que eu comento sobre a primeira parte dessa terceira temporada. E agora então eu tô aqui pra gente falar sobre esses 4 novos episódios que saíram na última quinta-feira. Vamos lá, eu fiz aqui uma lista de tópicos que eu quero comentar com vocês e a gente vai falando aos poucos de cada um deles. Num dos últimos vídeos que eu fiz sobre Bridgerton aqui no canal, eu comentei sobre algumas teorias que eu tinha sobre o que poderia acontecer nessa segunda temporada. Uma dessas teorias, de fato, se concretizou, que foi o casamento da Francesca. Outras coisas não aconteceram, né, ficaram realmente assim na minha cabeça, ou quem sabe talvez vão se desenvolver na próxima temporada, não sei. Porém, aconteceram coisas que eu não previ nem nos meus sonhos mais loucos. E hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre isso, né? Eu não lembro se eu comentei no primeiro vídeo sobre a primeira parte da temporada, de uma impressão que eu tava tendo sobre o casal principal, né? Que, assim, pode parecer que não, mas era a temporada sobre o Colin e a Penélope. A temporada como um todo, eu senti, tá, essa é a minha visão, a minha impressão da série. Eu senti que não deu tanto protagonismo assim pra esse casal quanto as temporadas anteriores. A primeira temporada eu acho que foi a mais fiel de todas, assim, até agora, né? Ela realmente focou ali na história do casal e nas tensões e consequências daquele relacionamento. Depois a gente teve, então, a temporada ali do Visconde, né? Que, tipo assim, foi até que bastante parecida com a história do livro em termos de romance, né, em termos do que acontece, mas tiveram algumas modificações ali que, inclusive, não agradaram muitas pessoas, e foi na segunda temporada até que a série começou a perder um pouco das pessoas interessadas, né. Teve gente, principalmente quem leu os livros, né, que começou a perder o interesse pela série já nessa segunda temporada, porém, ainda assim, a gente teve um foco bem grande no casal principal, né, a gente tinha as tensões, os momentos em que eles ficavam trocando olhares e, sabe, você via aquela tensão, sabe, de interesse um pelo outro, tanto na primeira quanto na segunda temporada. E já nessa terceira temporada, eu não senti tanto assim, porque a gente acompanha nas primeiras temporadas muito do relacionamento de amizade que existe entre o Colin e a Penélope. Então, isso a gente já sabe, né? A gente já chegou nessa terceira temporada sabendo que eles eram amigos, que houve um estremecimento ali entre eles quando a Penélope, na segunda temporada, escuta ele falando com um grupo de colegas ali que ele nunca cortejaria ela. É uma coisa que machuca ela, principalmente porque ela já é apaixonada por ele há muito tempo. E isso ainda tá, né, assim, ela ainda tá trazendo isso com ela nessa terceira temporada, né? Ela ainda tá um pouco chateada com ele. E depois que ele volta das viagens que ele tava fazendo ali pela Europa, né, que ele passa uns meses viajando, ela percebe que ele volta até bastante mudado, né? Tanto a forma física dele, a forma como ele se veste, ele tá aquela coisa do bom vivan ali, né? E aí que ela começa a pensar que talvez o Colin, né, que tá ali na frente dela, não seja mais o Colin que ela conhecia. E essa visão que ela tem, né, de que ele mudou um pouco a pessoa que ele é, já vem desde o momento em que ela escutou ele falando essas coisas sobre ela, né? Então a gente tem essa primeira parte da temporada que vai muito assim, né, aos poucos construindo essa ideia do romance entre os dois, quando eles se aproximam, né, ali enquanto o Colin tá tentando ajudar ela a conseguir, né, um pretendente pra que ela se case, coisa e tal. Só que a primeira parte ali dessa temporada, ela fecha justamente com o momento ali em que ele pede ela em casamento, em que eles têm, né, um momento ali muito caliente dentro da carruagem, e a gente começa a segunda parte ali, né, já sabendo que eles vão se casar, eles vão anunciar isso pra família, tem todo o alvoroço e tal. Então, eu senti que essa primeira parte ali da série, ela teve poucos momentos desse casal juntos, no sentido de mostrar pra gente realmente essa questão do sentimento, sabe? Porque no começo da série, né, no primeiro episódio, o Colin não tinha nenhum interesse pela Penélope, no segundo ele tava ajudando ela a tentar encontrar um pretendente, no terceiro ele começa a sentir ali um pouco de ciúme, e no quarto, né, que ele cai
cai na real. Eu acho que as coisas aconteceram rápido demais nesses primeiros episódios e fizeram com que a gente não tivesse o mesmo gostinho de tensão, sabe, interesse no ar que a gente teve com os personagens anteriores. E essa segunda metade, eu tive a mesma sensação acontecendo de novo, sabe? Essa questão de que parece que eles estão se casando mais porque, sei lá, querem se casar, não porque eles realmente se amam. Pelo menos por parte do Colin, assim, eu não enxerguei um personagem, assim, apaixonado, sabe? Ele tenta ali mais pro final dessa temporada, né, fazer coisas por ela, mas essa questão da troca, do afeto, do carinho, sabe, da admiração, de os dois compartilharem momentos juntos, eu não vi tanto assim, eu senti muita falta do romance, porque essa era pra ser a temporada dos dois, por mais que a gente tenha também outros arcos sendo desenvolvidos aí ao longo dessa temporada. Um deles, que a gente já via sendo, né, desenvolvido antes, é o da Francesca com o John. Então a gente viu, né, que eles estavam se aproximando, que eles estavam tendo interesse um pelo outro. Eu, na verdade, senti mais uma conexão, sabe, assim, de romance entre a Francesca e o John, por mais que eles sejam super na deles e não falem nada, do que com a Penélope e o Colin, que eu tava esperando que fosse aquela coisa realmente assim mais, sabe, alvoroçada, e não aconteceu. Daí a gente tem, né, esse outro arco também sendo desenvolvido aí junto com o da Penélope e do Colin, e acontece ali o casamento também da Francesca logo depois do casamento do Colin. Então acaba acontecendo realmente ali os dois casamentos que eu estava suspeitando pra essa temporada. E quando Colin e Penélope se casam, tá rolando um monte de tensão, porque uma coisa que eu achei bem positiva nessa temporada é que a tensão, ela, assim, tensão eu digo de acontecimentos, sabe, do que pode acontecer em termos da revelação do segredo da Penélope, que no começo ali da série, só quem, pelo menos da temporada, né, só quem sabe do segredo dela é a Heloise. A Heloise é a única pessoa que sabe quem é a Lady Whistledown e fica ali de biquinho calado. Conforme a temporada vai se desenvolvendo, a gente vê outras personagens descobrindo aos poucos. E quando a Penélope e o Colin se casam finalmente lá no final da temporada, o Colin se casa já sabendo que ela é a Lady Whistledown. E uma das coisas também que ficou ali, né, tipo, na tensão, principalmente por causa da primeira parte da temporada, é que ele fala, né, em um momento ali pra Heloise, que ele jamais vai perdoar a Lady Whistledown e que ele vai fazer ela sofrer no dia que ele descobrir quem ela é. E no dia que ele descobre, né, obviamente que ele não tem nenhum ímpeto nesse sentido, porque ele descobre que a mulher que ele ama é a Lady Whistledown, mas eu acho até que eu tava esperando que ele fosse ser mais, assim, incisivo com relação a isso, mas eu acho que nesse momento é justamente porque, enfim, né, tentam mostrar que ele tá apaixonado por ela pelas reações que ele tem, né, ele acaba contendo ali bastante da raiva que ele sente, embora ele, né, peite ela e ele vá bater de frente com ela com relação a isso. E o primeiro instinto, né, a primeira movimentação que ele faz é no sentido de fazer com que ela pare de ser a Lady Whistledown, né, que ela pare de escrever. E aqui eu acho que tem também outro ponto muito positivo, né, que tem no livro e que acabam desenvolvendo bastante nessa série também, que é o fato de a Penélope ter se encontrado na escrita e aquilo ali ser tudo que ela conquistou na vida, né, por ser uma mulher do período da regência, né, uma mulher que depende de casamentos, né? Na época, mulheres precisavam de casamentos pra poder ter alguma coisa na vida, e ela conseguiu construir uma coisa que era só dela, entendeu? Que era o mundinho dela. Foi um trabalho que ela fez ali por muito tempo, né? Fruto do esforço dela, ela acabou ficando reconhecida, mesmo que por trás de um pseudônimo, né? Ela ficou conhecida por uma coisa que ela se esforçou, então é algo do qual ela tem orgulho e ela não quer abrir mão disso, porque é aquilo que ela construiu. Então existe um embate entre os dois ali com relação a isso, mas eu gostei bastante de como a série trabalhou essa questão com a personagem da Penélope. Então a minha principal reclamação com relação a Penélope e Colin são as poucas cenas, né, que eu senti falta de mais cenas de romance entre os dois pra gente se conectar realmente com, né, esse relacionamento deles, porque no fim ficou parecendo que o casamento foi meio assim do nada, sabe? Tipo, eles se pegaram e resolveram se casar. Então pra mim eu queria ter visto mais coisas envolvendo os dois. Outro ponto positivo também que eu achei nessa temporada foram as camadas de personagens secundários que a gente foi tendo ao longo dessa temporada. As principais, assim, que eu mais gostei foram os desenvolvimentos do arco das Featherington, né, das irmãs com a mãe da Penélope. Então a gente tem ali alguns momentos, cenas, nuances que vão mostrando pra gente um pouco de como elas se sentem, sabe? Como a mais velha, que não é a Filipa, é a outra, eu esqueci o nome dela, mas enfim, como a mais velha, ela quer sempre chamar a atenção da mãe, ela quer que a mãe, sabe, esteja sempre ali junto com ela e sabe, tipo, ela quer que a mãe dela preste atenção nela. Por isso que quando a Penélope anuncia o casamento dela com o Colin, né, e ela vira a estrela, né, todos os olhos se viram pra ela, inclusive da própria mãe, que sempre meio que esnobou, sabe, a Penélope, a irmã começa a sentir um pouco de ciúmes, assim, então a gente vê um pouco disso, eu acho interessante, sabe, traz mais camadas e mais profundidades, assim, pra essas personagens secundárias. Tem também a questão financeira ali da família, né, que também é trabalhado um pouco melhor mais pro final da temporada, e outro arco que eu acho muito interessante, por mais que seja uma personagem, assim, chata, detestável,
é o da Cressida, porque a gente vê que existem motivações, existem justificativas pra ela ser como ela é. Ela vem de uma família muito ruim, muito mesquinha, e é legal que a série consegue transmitir isso, né, toda essa frieza da família dela, até mesmo na casa. A casa é toda dela, assim, né, toda em tons escuros, tons frios, e é até interessante que no final, eu dei risada quando isso aconteceu, no final, quando a tal da tia lá dela, né, que o pai dela acaba falando que vai mandar ela pra casa de uma tia no interior. O que acontece, né, quando o pai dela arruma pra ela um pretendente, que é um velho, né, um senhor, assim, de, sei lá, 80 anos, é um cara muito idoso, com quem ela não quer se casar, obviamente, enfim, né? Ela não quer esse casamento, mas o pai dela tá forçando que ela case com esse cara. E quando a rainha coloca esse prêmio de 5.000 pennies, né? Se eu não me engano é esse a moeda lá da época, mas enfim. Quando a rainha bota esse prêmio pra quem revelar quem é a Lady Whistledown, a Cressida vê aí, né, a sua fuga. Ela vê ali sabe, uma loteria que ela vai ganhar, que ela tem condição de ganhar, caso ela fale pra rainha quem é a Lady Whistledown, e daí ela pode pegar esse dinheiro e, né, viver a vida dela, assim, se sustentar sozinha. E é nesse momento que ela acaba dizendo que ela é Lady Whistledown. E daí a história começa a ter também um outro desenvolvimento de tensão ali, né? Porque existe agora esse momento em que ela tá roubando a identidade da Penélope, né? A identidade secreta e tal. Então eu gostei bastante de como esse enredo dela, assim, vai se desenvolvendo. E aí mais pra frente, quando o pai dela descobre, né, o que ela fez, ele decide botar ela pra morar com uma tia no interior lá da Inglaterra, onde ela não teria contato com a sociedade nem nada do tipo. E outra coisa também que ela não quer fazer, obviamente, né? Aí o que eu achei engraçado é que quando essa tia chega lá pra poder eles e levar ela embora, isso já pro final da temporada, ela fala assim, eu falei que essa casa é quente demais, um negócio assim, sabe? Tipo, é isso que deu errado com ela, essa casa aqui é quente demais, tipo assim, é aconchegante demais. Querendo dizer que eles não foram firmes o suficiente com ela, né? Que a casa também, tipo, enfim, gente, a casa assim, parece uma masmorra. E ela falando que a casa é quente demais, que deveria ser mais escuro, mais frio, e eles deveriam ser mais duros com a filha, né? Então, eu dei muita risada quando isso aconteceu. Agora, um arco que eu não sei o que pensar, sinceramente, eu não sei qual é o objetivo da série com eles, eu já falei no vídeo anterior, é o arco dos Mondred, que são, né, aquela família ali que tá entrando pra sociedade agora. Não sei qual é o objetivo, não sei pra quê, entendeu? Porque tiveram personagens que na primeira temporada fizeram parte da série e daí eles saíram. E daí depois eles vão aparecer de novo, que a gente sabe que eles fazem parte de outras histórias, tipo a Marina, né? A Marina lá e o Sr. Philip, que a gente sabe que eles fazem parte da história da Heloise. Então eles entraram na primeira temporada, tipo, eles fizeram uma participação ali, a gente conheceu seus personagens e eles saíram, né? Não aparecem mais. Porque a gente, né, teve essa introdução que mais na frente eles vão ter alguma importância. Agora os Mondred eu não faço ideia, porque eles nem existem nos livros, né? Então não sei o que esperar aí da participação deles nas próximas temporadas, vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa que a gente tava já suspeitando e que iria acontecer e que aconteceu nessa segunda parte foi o desenvolvimento da sexualidade do Benedict, né? Ele se descobrindo enquanto homem bissexual. Isso já vinha sendo especulado há algum tempo, já havia essa possibilidade. Existiam outras nuances desse personagem que vinham sendo trabalhados principalmente na segunda temporada, né? Que davam essa ideia, essa sugestão de que talvez ele não fosse heterossexual. E daí nessa segunda parte da temporada a gente teve, né, o desenvolvimento desse personagem e ele assim, descobrindo a sua sexualidade através da Lady Tilly, né, que é uma mulher com quem ele começa a se relacionar, que é aquela viúva loira, que eu suspeitava que fosse a madrasta da Sophie, inclusive. E aí acontece que é com o relacionamento que ele tem com ela ali, né, que ele vai conhecer um outro cara, que é um amigo dela, com quem ela também se relaciona, e eles vão ter esse momento de trisal. E é aí que ele começa a descobrir mais sobre a sua bissexualidade. E eu achei interessante, eu achei que foi introduzido de uma forma muito natural, muito sutil, tipo assim, as coisas aconteceram aos poucos, né? A gente foi vendo ali que primeiro entrou ele se relacionando com ela, levando ela pra conhecer a família, saindo com ela. Depois entra a figura desse cara, depois entra ali também até um choque que o Benedict tem a princípio, quando eles fazem o convite, né? Ele toma um choque, sai correndo. Então, eu acho que aconteceu assim de uma forma até que bastante sutil. E eu acho até que essa questão da sexualidade do Benedict nem vai influenciar em nada na história dele. Eu acho que a Sophie vai chegar realmente aí na quarta temporada e ele vai se descobrir apaixonado por ela e vai se casar com ela. Só que o casamento não muda o fato de ele ser um homem bissexual, né? De ele também se sentir atraído por homens, né? Ele só vai, talvez, ali se casar com ela e, né, ter uma vida com ela. Ou não, né? Porque a gente já viu nesse final da temporada aí que ele conversa até com a Lady Tilly que ele não tava querendo nada sério a princípio, né? Que ele não queria envolvimento sério. Então não dá pra saber se vai ser um romance aí, né? Que realmente vai fazer ele mudar de ideia e querer se casar, ter algo sério ali, né?
construir uma família ou se ele vai realmente ficar, né, em outra, né? Se ele vai só, tipo assim, querer ter caso com a Sophie, né? Então, não sei o que esperar aí dessa próxima temporada do Benedict. Eu espero que não avacalhem, que façam uma história digna, uma história de amor digna da história do livro, porque é isso que eu tô esperando ver na vez dele. Inclusive, uma coisa muito divertida, eu achei no mínimo, assim, né, que eu achei muito louco. Tipo, como que o pau tava torando na casa dos Bridgerton quando ficaram sabendo ali quem era a Lady Whistledown, né? Tava rolando assim uma bafafá, maior tensão, tipo, Colin com aquela cara de tenso, sabe, vários episódios, várias cenas, e toda hora que tava lá rolando, né, um monte de auê, assim, gente correndo e descobre isso, descobre aquilo, saía de uma cena de tensão, cortava pra uma cena do Benedict no trisal dele. Eu achei bem quebra de tensão e quebra cômica, sabe, assim, porque eu dava risada. Toda vez que apareceu eu falava, putz, sai de um pau torando pra outras coisas torando, né, enfim. Falando agora de duas coisas que eu amei na temporada, foram a primeira, né, o desenvolvimento desse interesse amoroso da Violet. Eu gostei bastante, eu acho que tem muito tem muito que desenvolver, né, eu acho que é bem interessante esse arco de redenção, inclusive, que acontece entre o pretendente ali dela, né, que é o senhor... esqueci o nome dele já. E ele é o irmão da Lady Danbury, né? Então eles dividem um passado doloroso, né? Os irmãos ali, que eles acabam também se resolvendo em algum momento, que eu achei bem legal. E eu achei bem legal também porque acabaram fazendo uma conexão aí com a história da Rainha Charlotte, porque essas histórias do passado, né? Desses personagens mais adultos ali, mais, né? Velhos, os pais e tal, acontecem, a gente vê bastante na série da Rainha Charlotte. Então dá pra também ele ter esse momento de perdão, né? E de ver como a amizade entre essas duas mulheres, né, no caso a Lady Danbury e a Violet, é muito forte, né, e é muito bonita também. Elas já dividem, né, um passado ali por conta do que aconteceu quando a Lady Whistledown era nova. Então, eu acho bem legal todo esse arco da amizade delas e como que elas se resolveram, né, tipo, como elas não deixaram, na verdade, nada entrar no meio da amizade delas, como uma gosta muito da outra e está disposta, né, como as duas estão dispostas a manter essa amizade, a fazer a manutenção dessa amizade, não deixar nada entrar no meio do caminho. Eu achei isso muito legal. Outra coisa muito legal também, envolvendo mais, né, duas amigas aí que estavam estremecidas por boa parte da temporada, é ali a reconciliação de Penélope e Eloise. Eu gostei muito de como elas se resolveram, né, eu acho que elas, enfim, a história conseguiu trazer isso de uma forma muito natural, muito simples, assim, e de uma forma que a gente entendesse, né, que realmente as motivações delas estavam fazendo com que elas voltassem, né, a conversar uma com a outra, a serem próximas. A Eloise cai na real de um lado, né, a Penélope também acaba entendendo, né, na verdade ela sempre entendeu que ela pisou na bola, mas enfim... essa questão de uma abrir mão de uma coisa, de uma entender o lado da outra, eu acho que foi muito legal. E, no fim das contas, ambas se uniram, né, em favor de um bem maior. Então, eu gostei bastante de como a série desenvolveu essa reconciliação ali das amigas. E aí, temos o casamento da Francesca, que aconteceu, né, tudo muito intimista, pequenininho ali na casa dos Bridgerton mesmo, só com os membros da família, poucos amigos e tal, uma coisa bem intimista mesmo, como o casal preferia. E a gente tem um momento, inclusive, ali muito emocionante, que é o discurso do John, em que ele vai falar muito... enfim, né, agradecer bastante a Violet e dizer o quanto que ele consegue enxergar, né, da Violet nos filhos e tal. É um momento bem emocionante, bem bonitinho também. Então, acontece o casamento. E já no final, no último episódio, a gente tem ali a revelação da Lady Whistledown, né, de quem seria a Lady Whistledown. E eu gostei. Eu vi uma galera que não gostou dessa revelação, de como foi feita, porque no livro, o Colin tem, assim, certa participação, né, ele ajuda a Penélope, de certa forma, assim, né, a vir a público. Ele apoia ela, né, no momento de ela se revelar, ele tá junto com ela, e ele inclusive bate no peito e fala, é minha esposa, e quem tiver qualquer coisa pra falar dela vai ter que falar na minha cara, porque agora ela é minha esposa e eu vou defender. E ele, sabe, ele é bem mais participativo. E na série, deixaram tudo isso por conta da própria Penélope, o que eu não achei de um todo ruim, porque assim, a bagunça era dela, né, ela que acabou se arrumando sozinha. Eu achei bom, achei legal, porque mostra, né, a força, ainda mais a força da Penélope, ela que era uma menina que estava sempre, sabe, pelos cantos dos salões, ela que sempre não se misturava, ela que era sempre esquecida, ela teve o seu protagonismo, o seu momento de subir lá no palco e no meio de todo mundo falar assim, eu sou a mulher que falava de todo mundo, de vocês, e sabe, via público e dar a cara dela tapa e mostrar essa coragem que ela teve de fazer a coisa que era o certo, né, era
o inevitável, não tinha mais o que ser feito. Mas não vou mentir, senti falta assim da participação do Colin, não só nesse momento, mas em vários outros, né? Eu senti falta de o Colin sendo mais esse cara apaixonado que ele é no livro de, sabe, sei lá, assim, tá disposto a mundos e fundos pela Penélope. Na série eu não senti tanto assim, eu acho que foi uma das minhas decepções, né, dessa série, é a personagem do Colin, como ele foi desenvolvido na série. Mas no fim eu achei muito legal o simbolismo que a série traz pra personagem da Penélope quando ela própria, por sua própria conta, resolve não somente o seu problema, mas também acaba resolvendo o problema financeiro da família dela, porque com o dinheiro que ela tinha lá do Lady Whistledown, ela resolve muita coisa envolvendo a família dela, né, a questão financeira da família dela. Então assim, rainha, gente, ela resolveu a vida da família, resolveu a própria vida, tirou o nome do marido ali, né, e da família do marido da Lama, porque todo mundo ia junto, né, porque agora ela fazia parte da família. Então assim, ó, icônica, maravilhosa, amo Penélope. E agora a gente vai falar sobre o assunto mais esperado desse vídeo. Eu tenho certeza que se você chegou aqui, você tá querendo que eu fale, você veio esperando que eu fale sobre o desfecho envolvendo Francesca e John. Gente, se eu contar pra vocês que quando eu tava assistindo a série, assim, ó, eu vou falar literalmente o que aconteceu comigo enquanto eu assistia a série. Quando eu estava assistindo a série, chegou mais ou menos ali na parte do casamento, né, porque eles casam no episódio 7, eu acho, né, o penúltimo episódio. Quando chegou na fase do casamento da Francesca e o Michael ainda não tinha aparecido, eu pensei, ele não vai aparecer nessa temporada, ele vai aparecer só na próxima. Porque quando a gente começa lá o livro da Francesca, a gente fica sabendo que o Michael estava no casamento da Francesca com o primo, e ele inclusive já conhecia ela até de um pouco antes ali, porque ele conhece, se eu não me engano era isso, né, ele conhece a Francesca através do primo, e daí ele se apaixona por ela já de cara, ele fica assim encantado por ela e tal, e ele estava presente no casamento. Então quando lá, né, começou ali a ter o casamento deles, e ele não estava presente, eu pensei, ele não vai aparecer nessa temporada. O Michael vai ficar pra temporada próxima, ou sei lá, quando. Já tinha aceitado isso no meu coração. Então eles casaram, rolou tudo, o bafafá ali da Lady Whistledown, daí a Francesca falando com a Violet que ela queria ir embora pra Escócia. Inclusive tem uma cena muito linda entre as duas ali, né, em que a Violet vai entender, através da filha, que nem todo amor precisa ser intenso e avassalador como o dela foi, né, o da própria Violet, e dos seus dois filhos, né, dos seus filhos anteriores, na verdade, ali, que se casaram e que tiveram romances assim também. Ela entendeu isso, aceitou, né, que as pessoas podem ser diferentes, que a própria filha dela, né, a pessoa que ela criou ali, enfim, trouxe pro mundo, pode ser diferente dela. Então ela aceitou isso, porque isso era uma reserva que ela tinha. Ela achava que a Francesca talvez ainda não tivesse encontrado realmente o seu grande amor, né, o seu amor, sim, maior do mundo. Então ela aceita isso e tal, é uma cena muito bonita. E aí eles casam, etc, né? E daí lá no final, né, do último episódio, já quando acabou ali de fazer a revelação da Lady Whistledown, né, Penélope veio a público, o John vai apresentar pra Francesca e pra Heloise, depois que a Heloise inclusive se convida pra ir junto com eles pra Escócia, passar um tempo lá e conhecer um pouco mais do mundo, porque ela é essa pessoa, né, meio espírito livre, quer conhecer mais do mundo antes de se casar e tal. Quando o John vai apresentar a prima para a Francesca e a Heloise. E a prima é quem? Michaela. Quando essa Michaela apareceu, gente, eu juro, eu já tava tão certa que ele ia aparecer, que o Michael ia aparecer na segunda temporada, que quando a Michaela apareceu, eu pensei, nossa, que legal, trouxeram uma irmã pro Michael, então vai ser Michael e Michaela. Gente, eu precisei depois terminar a série, ir pra internet pra entender por que o povo tava reclamando tanto, porque eu não tinha pegado spoiler nenhum ainda, eu só sabia que estavam reclamando muito do final da temporada, pra eu entender que, na verdade, eu tinha entendido tudo errado. Eu tinha entendido tudo errado. Depois que eu li também ali uma entrevista, acho que, eu não lembro pra onde, mas tem uma entrevista de uma das roteiristas, né, que realmente a história, né, a história da Francesca, na verdade, vai ter uma representatividade LGBT queer, né, enfim, ela vai ter todo esse arco de desenvolvimento queer, e o Michael, na verdade, é uma Michaela. Então a gente vai ter na temporada da Francesca o romance dela com a Michaela. E assim, né, já tô falando de spoiler total aqui dessa temporada que passou, e vou também trazer aqui agora spoiler do livro da Francesca, se você ainda não leu, enfim, vai ter spoiler. Pra quem não sabe, né, não leu o livro, nem quer ler, mas quer saber o que acontece, no livro da Francesca, assim que começa, o John, depois de alguns anos que eles estão casados, acho que coisa de 1, 2 anos, não sei, o John acaba morrendo de uma hora pra outra, ele tem um mal súbito e morre. E aí, o romance dela vai acabar acontecendo, né, uma segunda chance pro amor que ela vai encontrar ali com o primo do John, que é o Michael. Então, coisa de 4 anos depois da morte do marido, ela vai se sentir, né, atraída pelo Michael, que é esse cara que era praticamente um irmão, marido dela, né, do falecido marido. Só que ele sempre foi apaixonado por ela em segredo, ele nunca fez movimento nenhum, né, porque ele respeitava muito ela e o primo e tal, ele sempre guardou essa paixão em segredo e vivia a sua vida ali de libertino.
Mas então, quando o primo morre, né, tudo fica pra ele, né, as terras, ele era visconde, eu acho, né, enfim, o título fica pra ele, tudo fica pra ele, e ele se sente muito mal de estar, tipo assim, meio que substituindo o primo, que era uma pessoa muito família dele, né, praticamente irmão. Então, existe todo um desenvolvimento muito legal do Michael nesse livro, que é a questão da culpa que ele carrega, né, de tá tomando pra si, ele sente que ele tá tomando pra si tudo que era do primo, que era essa pessoa que ele amava e que ele sofreu muito com a perda. E, né, 4 anos depois, quando a Francesca, né, eles se reaproximam e tal, eles começam a conversar de novo, e aquele sentimento que ele sentia pela Francesca não morreu, mas ao mesmo tempo ele percebe que ela fica, né, um pouco ali baqueada perto dele agora, né, depois de todo esse tempo. Ele começa a se sentir até um pouco culpado de se relacionar com ela, porque ele não quer tirar, assim, ele se sente como se ele estivesse também roubando isso, sabe, do primo. E a Francesca, por outro lado, também, ela sente muito essa culpa, né, de tipo assim, porque o que ela teve com o John realmente foi um amor muito profundo, ela realmente amou ele, e agora, né, 4 anos depois, ela tá em busca de se casar de novo, porque ela quer muito ter filhos, né, e ela só pode ter filhos se ela se casar. Então, esse é um grande sonho que ela tem, né, de ter uma família numerosa, assim como a dela. Então, é uma coisa que ela deseja muito ter. E uma outra coisa que acaba sendo trabalhada na história dela é a questão da infertilidade, né, sobre como ela acaba tendo muita dificuldade pra engravidar, até mesmo a questão ali do envolvimento dela com o Michael, né, do sentido de, tipo assim, ele tá disposto a enfrentar o que for junto com ela, mesmo que eles não consigam ter filhos, tá? Então, assim, são arcos muito profundos e emocionantes que a gente tem nos dois personagens, sabe? Tanto com relação ao que acontece com o Michael depois que o primo morre, quanto com relação a esse desejo que a Francesca tem, né, de ser mãe e toda a questão de infertilidade que ela enfrenta. Então, são coisas bem importantes que norteiam muito a história dos dois. E que agora, né, com a mudança do gênero do Michael pra Michaela, a gente não tem muito bem o que esperar. Pelo menos eu não sei o que esperar da história da Francesca. Eu não sei como que vão, se é que vão, né, desenvolver alguma coisa, né, nesse sentido. Não sei se vão desenvolver talvez a questão da infertilidade já no casamento dela com o John, né, nesses anos que eles vão passar casados. Não sei como vão fazer também ali com a questão das posses, porque as posses, né, mulheres não herdavam posses, né, então eu não sei se depois que o John morrer as posses vão de alguma forma, que não sei o que vão inventar ali, né, pra parar na onda da Michaela e ela ter esse sentimento também de perda, de perda não, né, de culpa ali com relação à morte do primo. Então assim, gente, não sei mesmo o que esperar. Eu achei interessante, né, que eles tenham trazido mais um personagem dentro da família ali, né, com a representatividade LGBT, porém eu acho que talvez teria sido mais interessante se eles tivessem feito essa mudança de gênero, né, essa questão da representatividade sáfica, queer, enfim, que não fosse com a Francesca e talvez funcionasse melhor se fosse com a Heloise, porque eu acho até que a personalidade da Heloise talvez, né, funcionasse melhor, não sei. Eu entendo que por conta de toda a forma como as coisas aconteciam na época, acontecer isso com a Francesca é o mais lógico, entre aspas, porque como ela vai ser viúva, ela não tem obrigação de se casar de novo, né? Ela não tem nenhuma obrigação. Inclusive a gente vê isso a partir do arco da Lady Tilly, né? Que ela vive da forma como ela quer. Então, se for o caso de ela se apaixonar por uma mulher, ela pode continuar vivendo lá no interior da Escócia, né, pra onde ela vai, lá na mansão do marido, né, ela pode continuar lá, vivendo a vida que ela quiser, com a mulher que ela ama, sem precisar fazer nenhuma aparição social e tal, e sem dar justificativa pra ninguém. Já a Heloise, né, ainda existe essa expectativa de que ela se case, né, então, se ela se apaixonasse por uma mulher, talvez não fosse tão fácil assim trabalhar isso, né? Enfim, são questões aí que eu acho que a série vai precisar dar uma rebolada pra não fugir tanto assim da essência do livro da Francesca, porque essa eu acho que é a principal preocupação, principalmente de quem é fã dos livros, assim, sabe? Essa essência das questões que são trabalhadas no livro dela, que é muito importante, né, no arco dos dois, e que é o que emociona muita gente. Esse é o livro favorito de muitas pessoas por causa disso. Então, por isso até eu entendo as pessoas que não gostaram da mudança, as pessoas que estão, assim, realmente muito tristes. Nada disso justifica homofobia, ir pra internet, xingar, falar mal. Não, gente, representatividade a gente já esperava que fosse ter, porque a série de Bridgerton é super diversa desde o começo, né? Então,
a gente já imaginava que fosse acontecer em algum momento. Talvez pudesse acontecer com o personagem secundário, talvez funcionasse melhor e a gente tivesse, né, ali, né, a história original da Francesca acontecendo da forma como a gente gostaria que acontecessem por causa de todas essas coisas que eu comentei, né, que tem a ver com a história dela. Ou quem sabe até eles pudessem fazer um spin-off com um personagem, né, que seja principal, tipo assim, o que eu pensei, né, nossa, podia ser a Cressida, sabe? A Cressida, que é uma personagem que a gente já conhece, que a gente tem todo ali, né, um histórico dela, ela vai pro meio do nada morar com uma tia. Podia desenvolver isso, né, dela lá no meio do nada, longe da sociedade e tal, ela sendo uma personagem principal, uma protagonista de uma série spin-off, que faz parte ali, né, da comunidade e que, né, poderia ter todo esse desenvolvimento queer. Talvez funcionasse melhor e talvez, com certeza, na verdade, eu acho que agradaria mais aos fãs, porque não estaria mudando uma história principal, né, de um dos irmãos ali, que é tão querida por muita gente. Então é isso, gente. Doa quem doer, chore a quem chorar. Já foi batido o martelo, né, já vieram a público e essa decisão foi tomada. Não acho que vai ser uma coisa que eles vão voltar atrás, mas ao mesmo tempo tem muita água pra rolar, entendeu? Eu acho que agora na quarta temporada vai ter a história do Benedict, então a gente vai ter, né, talvez não tanto da Francesca porque ela vai estar longe, morando longe, ou talvez a gente tenha um pouco dela porque vão mostrar a Heloise lá junto com ela durante um tempo, não sei. A gente já sabe que a temporada vai ser do Benedict, inclusive porque eles dão assim, uma diquinha lá no final dessa temporada, né, quando eles falam do baile de máscaras. Quando a Heloise tá se despedindo do Benedict, ela fala que vê ele no ano que vem, porque ela não poderia perder o baile de máscaras da mãe. E ele fala, não, vou tá lá, né, mascarado, escondido, como sempre. Então, a gente sabe que esse baile vai acontecer e é nesse baile que ele conhece a Sophie. Então, a gente sabe que o baile, pelo menos, vai acontecer, a história do Benedict vai acontecer, não sabemos se vamos ter ainda, né, mais desenvolvimento da Francesca. E se eles forem seguir na ordem dos livros, né, depois do Benedict, quer dizer, depois do Colin era pra ser da Heloise, né? Só que como eles pularam a temporada do Benedict, agora vem a do Benedict e não sei, né, se eles vão colocar logo depois, em seguida ali, a temporada da Heloise. Se fizerem isso, a da Francesca vai ser só a outra ainda. Então tem muito tempo ainda, né, até sair a temporada dela, tem muita coisa pra acontecer. Então eu acho que assim, acalma o coração, né, não tem muito mais o que fazer. Eu entendo os fãs que não gostaram, né, principalmente a galera que veio da série de livros, que ama os livros e tal. Eu entendo, acho que as pessoas estão no direito de não gostar, isso não quer dizer que elas sejam homofóbicas. Eu acho que só quer dizer que essas pessoas gostariam de ver a história que elas tanto amam sendo trazidas da forma como está, né, nos livros, que foi o que conquistou essas pessoas, que foi o que fez essas pessoas se apaixonarem por essa história. E como eu falei ali, né, entendendo que toda essa mudança do gênero também vai implicar em outras mudanças de elementos importantes da história, as pessoas vão ficar, né, obviamente, eu acho que naturalmente vão ficar tristes e decepcionadas. Mas enfim, né, só nos resta agora o quê? Esperar, ver o que as próximas temporadas nos aguardam, quais vão ser os desdobramentos dessas decisões e, né, ver o que eles vão trabalhar aí com a história da Francesca, como que vai ser esse relacionamento de Francesca e Michaela. Realmente, isso aí é uma coisa que eu não estava esperando, uma reviravolta, um plot twist que eu não esperava. Fui pega total de surpresa. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu falei horrores, esse vídeo deve ter ficado gigante, mas aqui estão as minhas impressões dessa terceira temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou. Sejamos respeitosos nos comentários, deixa a sua opinião sem ofender ninguém, tá? Porque aqui é o que eu falei mais cedo, né? Você não gostar do que foi feito ali de mudança é o seu direito, mas também isso não abre prerrogativa pra você ser homofóbico ou pra você, sabe, ser preconceituosa ou preconceituoso. Então sejam gentis aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos meus apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.